Biografia de Santo Afonso Liguori. Afonso de Liguori destacou-se como um homem admirável que fez o seu trabalho em situações complexas e ingratas. Alfonso de Liguori, cujo nome completo era Alfonso Mary Anthony John Cosme Damian Michael Gaspar de Liguori, nasceu na casa agrícola do seu pai em Marinella, próxima de Nápoles, Itália, na terça-feira, 27 de setembro de 1696. Ele era de família antiga e nobre. O seu pai, Dom José de Liguori, era oficial naval e capitão real de Gales. A sua mãe era de ascendência espanhola. Ele era o mais velho de 7 filhos e a esperança da sua família. Brilhante e rápido, ele fez grandes avanços em todos os tipos de aprendizagem. Seu pai obrigou-o a exercitar cravo 3 horas por dia, e aos 13 anos de idade tocava com esmero magistral. Expunha que não podia tornar-se atirador por causa da sua má pontaria. Andava a cavalo e praticava esgrima como entretenimento. Na sua juventude, tornou-se um entusiasta da ópera. Quando as cortinas subiam, tirava os seus óculos para não poder ver claramente os atores e assim contemplar melhor a música. Alfonso não era educado nas escolas, mas por tutores, sob o olhar cauteloso do seu pai. Com a idade de 16 anos, na data de 21 de janeiro de 1713, formou-se em Direito, conquanto fosse normal formar-se aos 20 anos de idade. Tendo estudado para os exames da Ordem, aos 19 anos de idade já desempenhava a sua profissão no tribunal. Na sua carreira de 8 anos como advogado, nunca havia perdido um caso. Contudo, no ano de 1723, foi um dos advogados num processo entre um nobre napolitano e o grão-duque da Toscana, cuja propriedade valia $500.000. Após brilhante discurso de abertura, estava confiante na vitória. Mas, um documento, lido e relido por ele, mas compreendido de uma forma diferente da exibida pelo seu adversário, em tribunal, o fez perder o processo. Traumatizado, durante 3 dias recusou qualquer tipo de comida. Posteriormente, mais calmo, iniciou a pensar que a humilhação da derrota lhe tinha sido enviada por Deus, para quebrar o seu orgulho e afastá-lo do mundo. Tinha a certeza de que era necessário algum sacrifício, embora não soubesse exatamente o que seria. Indignado, apesar da amargura paterna, decidiu abandonar a sua carreira. Para se manter ocupado, visitava pacientes em hospitais de incuráveis. Durante uma destas visitas ao Hospital dos Incuráveis, agosto de 1723, notou-se inesperadamente rodeado por uma luz desconhecida e uma voz interior disse: "Deixa o mundo, dá-me de ti." Desta forma, Alfonso de Liguori tomou a decisão magnífica de entrar no corpo eclesiástico. Como padre, ajudou os condenados à forca, continuou a trabalhar em Hospital de Incuráveis, fez amizade com os marginalizados em Nápoles. Numa cidade com cerca de 15.000 padres e de 500.000 de habitantes, Afonso de Liguori destacou-se como um homem extraordinário que realizou o seu trabalho em situações ingratas, complexas. Havia cerca de 40.000 pessoas desqualificadas em Nápoles e ele começou a realizar capelas noturnas. Estas eram reuniões de pessoas nas ruas e nas praças para o ensino do Evangelho, oração e encontros fraternais. Apesar de no púlpito, mantinha maneira inteligente, sincera e simples, que enchia os corações dos fiéis de amor e misericórdia. No confessionário, preocupava-se em servir o povo do que mesmo castigar os pecadores. Mantinha-se insatisfeito e inquieto. Trazia a intuição de que algo mais necessitava ser realizado. Após conhecer os moradores pobres das montanhas, pastores de cabras e ovelhas, decidiu, iria trabalhar entre os mais pobres dos pobres. Juntamente com um grupo de companheiros fundou a Congregação Redentorista a 9 de novembro de 1732, em Scala, perto de Nápoles. Foi a sua resposta ao que era considerado o Terceiro Mundo, constituído pelos pobres, abandonados, mais carentes, pois os missionários redentoristas tinham de viver entre os abandonados, naquela época, concentrados nas zonas rurais. Com um anseio de saber, buscava nas livrarias de Nápoles as mais recentes obras de seu tempo, constantemente. Homem prático, também foi pintor, poeta e músico. Como gramático, escreveu regras gramaticais com o objetivo exclusivo de alfabetizar um irmão na congregação. Trabalhador incansável, serviu como pedreiro na construção da primeira casa de retidos da congregação.
Como escritor, fez 1.700 cartas escritas. Para compor a sua obra principal, Teologia Moral, leu 800 autores, anotando-as em cartas. Escreveu 113 obras místicas, teológicas, ascéticas, pastorais que chegaram a 60 edições. Com tanto trabalho e dedicação, enfrentou crônica enfermidade. Por 8 vezes, esteve à beira da morte. Um ataque de febre reumática, no período de maio de 1768 a junho de 1769, terminou por deixá-lo paralisado até o fim dos seus dias. Pelo resto da sua vida física, ele teve de se alimentar através de tubos. Mas mesmo com toda esta problemática, ele somente poderia retornar para sua pequena cela em Noxera, no mês de julho de 1775, dispensado pelo Papa dos seus serviços habituais. Foram mais 12 anos de grandes aflições e sofrimentos físicos e morais. Estes últimos, por problemas que envolveram a congregação e que o afetaram muito. Quando aos seus 91 anos de idade, no 1º de agosto de 1787, conseguiu desencarnar. Reconhecendo suas virtudes, a Igreja o elevou à categoria de santo, fornecendo a canonização 40 anos após a sua morte. Em 1871, o Papa Pio IX lhe conferiu o título de Doutor da Igreja e, em 1950, Pio XII o proclamou o patrono dos confessores e professores de teologia moral. Fonte: Wikipédia.